Começar? Bom, boa noite a todas e todes. Meu nome é Fernanda Pita, sou professora aqui do MAC USP. Estou aqui nessa nossa reunião de hoje, nesse evento, com muita alegria, representando a direção do MAC USP, professor José Lira, professor Esther Hamburger, e fico muito feliz de ter sido convidada pelo Thalisson, que é curador da exposição que fica em cartaz até o dia 28, quem não viu, então, por favor, corra, para mediar essa mesa, que é a mesa de lançamento do catálogo da exposição. Vou pedir para cada um se apresentar aqui. A gente pensou numa roda de conversa, numa troca, né? Mas como temos historiadores da arte no recinto, sempre tem imagem e apresentação. Alguns preferem assim, outros não, né, Amanda? Mas a ideia é a gente conversar, então, um pouco em torno, né, dessa exposição Swanê, Pernambuco Cósmico, né, e também desse catálogo, né, que o Projeto Swanê organizou em conjunção, né, com essa exposição. A gente fica muito feliz, né, de ter essa exposição aqui no MAC. Acho que ela veio no momento que também somou aí, né, com a nossa programação, com a exposição dedicada a Eleonor Kor, que foi de minha curadoria, encerrou esse final de semana. E ficamos muito felizes, né, de ter esse apoio do Instituto, da pesquisa do Thalisson, né, dos colaboradores desse projeto. Porque a Swanê é uma artista representada no acervo, né, mas que é muito pouco conhecida por nós, né, e acho que pelo meio de arte, né, e pela história da arte, e acho que foi uma surpresa muito grata e uma contribuição muito importante, né, essa exposição se realizar aqui. Então, assim, sem demorar demais, a ideia é que a gente faça essa conversa, né? Cada um vai falar aí por volta de 15 minutos, 20 minutos, e a gente abrir para perguntas e para uma discussão com vocês. Os catálogos estão ali, estão à disposição de vocês, né? Enfim, quem quiser já pegar, pode pegar, ou se quiser pegar depois também. E pegar as dedicatórias no final. Então, eu vou passar a palavra para o Thalisson e para cada um se apresentar e depois para você. Ah, tá bom, podemos fazer a apresentação assim, tá joia. Então, vou passar aqui na ordem da mesa fictícia aqui. Boa noite, gente. Sou o Marcos, eu terminei agora o doutorado em História da Arte na Unicamp e estou pesquisando já há alguns anos relação entre pintura abstrata no Brasil, década de 40 e 50, e a relação disso com identidade nacional. Boa noite, eu sou Amanda Tavares, sou historiadora, curadora, pesquisadora. Hoje estou aqui nessa conversa na condição também de pesquisadora interessada na arte popular. Eu desenvolvo atualmente um projeto de pós-doutorado no PPGH da UERJ, sob a supervisão da Vera Beatriz Siqueira. É um projeto que se chama Arte Popular, Modos de Usar, né, que interessa olhar, né, as circunstâncias, usos e significados e sentidos, né, do termo arte popular. E esse projeto faz parte de um projeto maior, coordenado pela professora Vera, pelo professor Maurício Barros, chamado Trânsitos, que é arte popular em relação com a arte moderna e contemporânea no Brasil, né, com o financiamento do CNPq. E, então, me interessa já há alguns anos, desde o doutorado, essa discussão, e é uma alegria estar aqui hoje, né, para conversar um pouco também sobre o trabalho da Swanê e essa relação também a partir da noção do popular. Boa noite, obrigado a todo mundo que está aqui para prestigiar esse encontro, o lançamento desse catálogo, que resulta aí de um esforço muito grande de algumas pessoas que estão aqui, Thalita Desserri, que é a conservadora do Projeto Swanê, que agora é o Instituto Swanê, a Fernanda Carvalho, que é a diretora artística do Instituto, a Fernanda Gonçalves, que também trabalha com a Thalita na conservação, documentação,
a Ana Viotti, que fez a fotografia das obras da exposição e as obras que estão aqui no catálogo, o Daniel Viana, que fez a identidade visual da exposição, diagramou o catálogo, fez o design do catálogo, tratou imagens, fez várias coisas também para o catálogo chegar no lugar que chegou. Fernanda, que apoiou muito também bastidores e tudo. Então, além do PROAC, né, financiar a exposição, a gente teve uma parceria com várias pessoas, amigas e essas redes de afeto também que vão colocando as coisas em circulação, né? Eu sou o Thalisson, eu sou o curador da exposição, quase esqueci de mim. E há 2 anos eu comecei a trabalhar no projeto Soneia, contratado para pesquisar sobre a artista e poder desenvolver projetos. O primeiro projeto que eu desenvolvi foi esse, que chegou nesse resultado que a gente apresenta agora. Bom, eu sou pós-doutorando no Instituto de Estudos Brasileiros, fiz doutorado em Antropologia e Sociologia na UFRJ e eu trabalho há muito tempo com arte brasileira contemporânea, dos anos 80, e então encontrar a obra da Soane que se desdobra, né, de 46 a 2019, né, um ano antes dela falecer, em janeiro de 2020, foi um tanto desafiador por me fazer sair da minha zona de conforto, embora ela tenha uma produção nos anos 80 que me permitia ter uma entrada mais dentro da minha zona de conforto, né, que é exatamente a fase que ela chama de cósmica. Então, acho que por essa ênfase da minha trajetória de pesquisa com os anos 80, eu também acabei entrando com uma ênfase nessa produção dela dos anos 80, né, que também foi um momento de visibilidade. Ela expôs no Panorama do MAN, em 89, essa série. Ela teve uma exposição individual com essa série. Então, foi o meu caminho de entrada. E aí, a partir da produção dela dos anos 80, que é o meio da carreira, eu fui olhar para a produção anterior, né, dos 40 aos 80, e depois para o que ela desenvolveu dos 80 aos 2019, né? E aqui eu vou fazer uma apresentação um pouco sobre... A gente está muito na frente Está na frente de vocês? Melhor a gente sentar? Da tela, né? Não? Não? Algumas chaves de leitura assim, que foram importantes para pensar esse projeto curatorial especificamente, né? Primeiro dado foi identificar uma das primeiras pinturas da Soane, né? Que é a Santa com os Anjos, exatamente essa pintura que está logo na entrada da exposição. É uma têmpera sobre madeira de 1946, que representa a Nossa Senhora da Conceição de Águas Belas. É uma santa católica cultuada pelos Funiô, que é um povo que tem a sua aldeia circunscrita por esse distrito, né, pernambucano, que é uma das primeiras aldeias oficializadas como reserva indígena no Brasil. O povo que tem do Pernambuco, o povo indígena que ainda preserva a sua língua nativa, e a Soane conviveu com os povos dessa etnia na aldeia de Comunati no final dos anos 20 e no começo dos anos 30. Então, existe aí uma presença já dessa relação, dessa cultuação, mas numa representação que está dentro do contexto da festa católica, da festa de rua, da festa da vila, né? Dessa pequena vila de Águas Belas. Então, ao longo da pesquisa, eu fui encontrando as camadas, né, que já aparecem nessa primeira pintura, né? Que tem já a presença das bandeirinhas, que vão aparecer ao longo da produção dela, né, até 2019. E aí essa ideia mesmo, né, o título da exposição, o Pernambuco Cósmico de Soane, ele veio muito de um entendimento de que essa perspectiva que ela vai desdobrando ao longo dessas 7 décadas de carreira, de produção, tem a ver com um olhar sobre o mundo que parte dessa vivência em Pernambuco, da qual ela se vê separada, né? Quando ela migra para São Paulo com a família nos anos 40, e a partir desse deslocamento ela começa a pintar sobre esse Pernambuco, que não é mais o Pernambuco que ela
está vivenciando, mas é um Pernambuco da memória, da infância, dos contos, dos cantos e de uma mediação muito específica que eu venho me interessando cada vez mais, que é a mediação do regionalismo pernambucano, do modernismo regionalista pernambucano, que eu vou abordar mais hoje aqui e que eu abordo bastante no catálogo também, no texto do catálogo. Então, a Suanet nasceu em 22, no Engenho Santo Antônio, em Água Preta, que é um distrito vizinho de Palmares, de onde a família dela toda vem. Ela foi muito nova para Águas Belas com o irmão, que era padre, porque essa família Barros Carvalho tinha uma relação com a elite política pernambucana, mas não integrada a uma mesma ala. Então, você tinha pessoas que eram pró-Getúlio, pessoas que estavam apoiando Epitácio Pessoa. Então, nos anos 30, você tem uma debandada de parte da família, tem uma desintegração, fazem parte dessa elite da decadência ali dos engenhos, e ela vai com o irmão padre para Águas Belas, que é onde ele trabalhava na paróquia, e ele é responsável por fundar vários projetos educacionais e de integração dos funiô com a população da vila e tal. E ela vai conviver com esse irmão mais velho nesse lugar que também era um ponto de passagem muito importante do bando de Lampião. Então ela vai conviver com essa dimensão anedótica, né, da passagem do cangaço, com a vivência com os funiô, com as festas populares. Ela também tem uma passagem por Olinda e Recife, ainda na adolescência. Ela chega a estudar numa escola normal em Recife, onde ela tem aulas de pintura que são quase abortos criativos, porque ela chega a contar para um biógrafo que a professora dizia que tudo que ela desenhava era ruim, então ela meio que mais desestimula de poder pintar e desenhar na escola do que se estimula. Então ela vem para São Paulo com a família nos anos 40, tem uma passagem pelo Rio, onde o irmão mais velho era deputado na época, e essa passagem também é muito importante. Eu vou abordar aqui o que isso significou para a formação dela enquanto artista. E em 45 ela se casa com Nelson Nóbrega, que é um pintor hoje muito pouco conhecido, agora menos conhecido que a Suanet, né? Uma vez que agora a Suanet é conhecida até por essa exposição, mas o Nelson tinha uma relevância na cena artística em São Paulo ao longo dos anos 30 e 40, porque ele estava integrado a processos instituintes, assim, né, de formação de currículo das aulas de pintura da Escola Livre de Arte do MAN, depois o MASP também cria uma escola de artesanato, ele cria o primeiro currículo de pintura da FAAP, então era uma pessoa que estava integrada nesses processos formativos, né, da pintura em São Paulo. E hoje pouquíssimo conhecido, mas naquele momento super integrado, e ela se casa com essa pessoa, né, e vai viver como essa esposa de Nelson Nóbrega por muito tempo, né? E isso, inclusive, é uma chave de leitura para algumas camadas do apagamento da sua produção. E em 46 ela faz a primeira exposição individual, que é na Galeria Itá, com um conjunto de 35 têmperas, que são basicamente as 35 primeiras obras que ela pintou. Depois, em 47, ela participa dessa exposição na Galeria Domus, que se chamava Senhoras de Grandes Pintores. Então está a Suanet como esposa de Nelson Nóbrega, tem a esposa do Volpi, a esposa do Levi e a esposa do Rebolo, né? E é muito interessante ver a crítica a essa exposição. O Valdemar Cordeiro, novinho, escrevendo, ele fala de cada artista. E aí, quando chega na Suanet, em vez dele fazer um comentário, ele fala: Suanet não é uma amadora, não deveria estar nessa exposição, não vou comentar. E aí acaba que também existe esse lugar quase limbo, assim, né? Ela não é exatamente amadora, ela também não é uma artista profissional, e isso me mostra lá no começo da carreira como esse lugar também é um pouco difícil para estabelecer uma voz específica e uma recepção mais consistente.
E em 51 ela participa da primeira Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do Salão Paulista de Arte Moderna, inaugura o afresco do batistério da Capela do Morumbi, e isso revelava ali um momento de ampla inserção no circuito artístico, e aí a partir de 51 ela some. E aí em 62 tem uma nota no jornal, onde está a Souanet, né? Sérgio Milliet perguntando onde está essa pintora que era uma promessa 10 anos atrás. E de fato essa ondulação, né, de presença, ausência por 10 anos, quietinha no canto dela, é o desenho da trajetória, né? Ela é uma artista com 70 anos de carreira, mas que teve basicamente 7 exposições assim, de retrospectiva desse período de afastamento, né? Então, o que eu fui entendendo era um padrão de recolhimento para produzir. Cada exposição é de uma fase diferente, então tem uma consistência também desse modo de trabalho. Era uma pessoa também integrada a uma elite que não precisava exatamente viver da venda das suas obras, então isso também, né, contribui com uma trajetória que pode se dar ao alcance de si mesma, né, ir para esse teto todo dela, que era o ateliê e a casa em Itanhaém, onde ela produzia com o marido também, onde Volpe e Judite tinham sua casa e eram amigos e estavam sempre juntos lá, produzindo, pensando, cantando, fazendo festas de carnaval, porque eles eram, né, muito mais integrados também a essa ala proletária da arte paulista dos anos 40. Então, tem aí mais décadas, né, para a gente pensar, mas a mesa hoje é sobre anos 40, então eu só vou até 51. Quando comecei a pesquisa sobre a Souanet, eu fiquei bastante intrigado, porque ela tinha essa entrada, ela estava nesses lugares, mas eu não encontrava muita documentação sobre as relações dela com outros artistas, né, com outras pessoas, até que finalmente eu achei uma carta da Estela Gris Ferreira, uma poeta de Palmares, que é prima dela, ao Mário de Andrade. Essa carta está no arquivo do Mário, no IEB. E aí, depois de resolver fuçar e ler toda a correspondência para ver se eu achava alguma menção, eu encontrei essa carta dela. Logo que a família, né, a Souanet e os pais, vêm para São Paulo, em 40, Estela escreve essa carta para o Mário, onde ela fala da vida, fala de estar triste, que o marido está longe, etc. Estela era uma grande interlocutora do Mário nas pesquisas dele sobre as cantigas populares no Nordeste, né? Estela era casada com Ascenso Ferreira, que era o maior representante do modernismo regionalista na literatura naquele momento, e ela, no meio de toda a apresentação de que essa parte da família está se mudando para São Paulo, ela fala de uma prima que canta muita coisa que você gostaria de ouvir. Então, isso me deu uma chave de leitura importante, né? Uma coisa muito sutil, muito pequena, mas que dizia que Souanet chega em São Paulo apresentada ao maior crítico de arte do país, praticamente, naquele momento, né? E como uma cantora, como alguém que canta coisas que ele vai se interessar. E aí ela chega, né, e se integra a uma cena específica, que não é exatamente a cena do Mário, assim, né? Você vai encontrando ali esses núcleos de artistas em São Paulo que dialogam, que se criticam, que se unem em alguns momentos para institucionalizar coisas em prol da arte moderna, mas em outros momentos, né, debatem e tem querelas e etc. Então ela está ali dentro, mas a passagem dela é muito pouco ruidosa, assim, ela não assina nas atas do clubinho, mas ela sempre está nas reuniões, porque quando eu vou ver as cartas dela, ela fala dessa presença, né? O casamento dela foi no mesmo dia de um baile de carnaval do clubinho, então eles se casam no Jabaquara, numa igreja, e vêm para o centro para festejar o carnaval, e a roupa que ela se casou é a roupa do carnaval. Então tem todas essas anedotas que mostram que a vida estava muito integrada a esse movimento, né?
E aí aqui hoje eu vou falar mais dessa relação do imaginário que ela projeta na pintura com a produção literária do Ascenso Ferreira, né, o marido da prima, e o Jaime Gris, que é o irmão da Stella Gris. Aí eu trago aqui, que está no catálogo também, 2 poemas, né, um do Jaime, sobre uma pintura do Lula Cardoso Aires, que chama Assombração. Então ele fala: na noite que é negra, qual tela de breu, as sombras que passam, que erram nas trevas, são mitos, são lendas, feitiços, bruxedos que enchem a noite de sustos, de medos. Isso aparece na recepção da Swannet em 46, porque ela apresenta uma tela que é a Mula Sem Cabeça, que foi adquirida pelo Assis Chateaubriand, mas a própria Swannet destruiu essa tela antes dela ir para a coleção do MASP. E essa tela é o motivo de alguns artigos de jornal da época dessa primeira exposição, onde eles transcrevem falas dela sobre pintar à noite, sobre ter um assombro com a própria pintura. A Mula Sem Cabeça existia para ela, e ela afirma que viu e que não é uma lenda, e que ela viu, e isso é importante para ela. Então existe uma projeção também nessa primeira recepção de uma mulher que é muito conectada com forças do além, quase mediúnica, que acredita no folclore e que projeta esse folclore não como uma representação de algo literário, ficcional, mas como algo que ela viveu, que ela experimentou e que ela fala disso, né? Uma mulher que era vegetariana, que não comia com talheres, que usava, né, cuia, e todas essas anedotas, elas vão de pessoas que eu entrevistei no ano passado até os textos de 46 que saem no jornal, construindo essa mulher fora de qualquer padrão de que era uma mulher de uma elite em São Paulo nos anos 40, né? Outro poema que achei muito importante é A Cavalhada, do Ascenso Ferreira, de 27, que basicamente o poema é fitas e fitas, fitas e fitas, fitas e fitas, roxas, verdes, brancas, azuis, alegria nervosa de bandeirinhas trêmulas, bandeirinhas de papel bulindo o vento, foguetes do ar. Quase uma síntese da exposição, assim, se eu for parar para pensar, né? Como fitas, bandeirinhas, foguetes aparecem nas obras da Swannet, e essas cores também. Outra referência desse movimento é o Lula Cardoso Aires, que era um grande amigo da Swannet. Uma das poucas fotos que tem da Swannet em jornal na época é a Swannet com o Nelson na inauguração da exposição do Lula Cardoso Aires, em 47, em São Paulo. E aí aqui eu trouxe duas obras que acho importantes, né? Tem um boi bumbá aqui, com mostra 2 bandeirinhas e as fitas no chifre, de 41. A caipora, né? Que é essa figura do folclore também que ele representa. E Swannet com a sua mula sem cabeça também, folclórica. Uma figura mediadora importante desse imaginário sobre o Pernambuco para o resto do Brasil é o Gilberto Freire, com seus guias das cidades, né, os guias históricos, práticos e sentimentais, né? Um deles é sobre as assombrações do Recife Velho e é ilustrado pelo Lula Cardoso Aires, né, e é tudo desse período. Tem o guia prático histórico sentimental da cidade do Recife e de Olinda, são dos anos 30. E também em 40, Swannet tem essa passagem pelo Rio de Janeiro, e fica na casa desse irmão, deputado, que é basicamente o pai das gêmeas pintadas por Guignard em 40. E elas são Léa e Maura. Léa é a mãe do Tunda. Então a gente começa a entender também toda uma entrada, né, que essa família tem no mundo das artes, né, tanto como patronos ou apoiadores indiretos, como artistas, né? Maura é uma escultora, Léa é mãe de um artista, então Swannet é uma primeira pessoa da família ser entendida como artista, mas depois tem uma sobrinha, um sobrinho neto. E para mim, esse encontro de Swannet no Rio com o Guignard na casa do irmão é muito importante para pensar o que ela vai construir em termos de paisagem e retrato. O Guignard, nesse momento, né, 1943, que é o ano que Swannet ficou na casa do irmão,
acabava de ganhar o prêmio Viagem ao País no Salão Nacional de Arte de Belas Artes com essa pintura, que era um retrato das sobrinhas dela. E ao mesmo tempo que ele ganhava esse prêmio, ele também pintou o teto da sala de jantar dessa casa, com uma Olinda que ele nunca visitou. Então, basicamente, ele coleta descrições de Olinda no guia do Gilberto Freire e narrações do Antônio de Barros Carvalho, deputado, dono da casa, que o abriga, né? Guinhar nessa coisa de não ter uma morada fixa, ficava ali quase que vagando de favores e tal. Ele passa uma temporada, 43, nessa casa e pinta esse teto de Olinda, uma paisagem de Olinda, uma paisagem bem descritiva, assim, quase um mapa ampliado. São 9 partes. E, ao mesmo tempo, Guinhar tinha já essa produção de retratos, que eu acho muito importante para pensar, por exemplo, a obra da Suanet, que é aqui do acervo do MAC, que é o interior de fazenda, tem esse esmero na construção da parede, do papel de parede, de fazer um quadrinho que também transporta para um quadro dentro do quadro. A maneira um pouco como os personagens têm um contorno escuro e por aí vai, né? Fui encontrando essa chave de leitura. 43 também é o ano em que Guinhar pinta a primeira paisagem imaginante, que para mim é importante, como ele integra esses elementos da festa à cidade, né? As fachadas, essa composição do espaço urbano e a dimensão natural da paisagem, os foguetes, os balões subindo o céu. Isso, para mim, de alguma forma, foi construindo para Suanet tanto esses poemas e a produção do Lula Cardoso Aires, quanto esse tipo de produção que ela vê na casa do irmão antes de começar a pintar, está no imaginário, são referências, né? E isso, para mim, era importante para entender que, embora ela vá pintar de uma maneira espontânea, sem uma formação curricular de pintura acadêmica, ela tinha na sua trajetória o contato com referenciais específicos, né? Então, essas duas pinturas aqui que eu trago, essa interior de fazenda do acervo do MAC e Dormindo na Rede é do acervo do Museu da Cidade. Essas duas pinturas, para mim, dialogam bastante com esse espaço do retrato do Guinhar. Essas fachadas que a Suanet pinta e apresenta na primeira exposição de 46 também vão dialogar com essas paisagens imaginantes do Guinhar e depois, né, as fachadas que a gente conhece do Volpe do final dos anos 40. E aí, a partir de 50, a Suanet entra numa outra fase da produção, que é a de pinturas sacras, pinturas de temas religiosos, né? Que são passagens da Bíblia ou metáforas religiosas, né? Então, os 7 Pecados, que está no acervo do Museu de Arte Primitiva de Assis, no interior de São Paulo. A Ressurreição de Lázaro, que é a obra que dá a ela o prêmio de aquisição do Salão Paulista de Arte Moderna, em 51, e que hoje está na Pinacoteca de São Paulo, porque foi um prêmio de aquisição ao Estado. O Estado alocou essa obra na coleção no acervo da Pinacoteca. O Endemoniado, que está no acervo do Instituto Suanet e está na exposição. O Leproso também. Domingo de Ramos, que são encenações de cenas bíblicas, né? A gente vê ali Jesus com um chapéuzinho de lampião, assim, de cangaceiro. Ele se parece muito com o retrato do lampião que ela também pinta. E dentro da cidade, onde você vê as pessoas observando. Então, é mais aquela encenação de paróquia
das cenas do que, de fato, ela pintando a cena. Então, isso aparece em todas as pinturas, você tem um público ao redor, né? E assim, agora compartilhando o processo de contato com o acervo, com o que eu fui conseguindo encontrar da Sonet, e que me permitiu organizar no espaço as obras, no espaço da exposição, era encontrar essa autorrecursividade, não sei, elementos que são centrais numa pintura sendo secundários ou parte da paisagem em outra pintura, né? Então aqui a gente tem o Enterro na Rede, que é uma obra do acervo aqui do MAC, e um detalhe da pintura O Leproso, que também é a cena do Enterro na Rede. E aí esse zoom in que ela faz na produção foi a chave de leitura para o conjunto da obra. Então eu comecei a entender que as obras posteriores integravam as anteriores, expandindo em uma escala maior ou entrando dentro delas e detalhando elas ainda mais. Né? Essa mesma representação aparece em 2017, bem no final da vida, numa obra que provavelmente foi feita em diálogo com o Tunga, né? O Tunga tinha falecido em 2016 e até o falecimento dele eles mantinham trocas de cartas, onde eles falavam de materiais, de viagens, ele mandava postais para ela mandava postais para ele. Então, olhando para a obra do Tunga e olhando para essa obra e pensando nos diálogos, começo a ver também que, a partir do falecimento dele, existem escolhas de materiais da Sonet que talvez sejam incentivadas pela produção do sobrinho neto, né? E aí eu fui encontrando essas correspondências de detalhes das pinturas figurativas sendo ampliados nessas pinturas que, num primeiro olhar, a gente pode entender como abstratas, mas que eu acho que são figurações de outras escalas dessas paisagens, né? Ali tem uma imagem que sumiu do PowerPoint, né? Que é uma pintura dessa mesma fase, que está no Museu de Arte Moderna da Bahia, e aqui essa barraca com romance que está aqui na exposição. Então fui encontrando essas aproximações das composições, né? Os tecidos, as portas, os bastidores das janelas, as bandeirinhas que cortam todas as paisagens, que também aparecem nessas composições cósmicas e depois nessas obras de recortes. Essas representações de forte referência a uma iconografia Funiô, ou dessa vivência junto aos Funiô. Detalhes das feiras, detalhes desses conjuntos de símbolos da alquimia, da teosofia, que tudo está mais contextualizado no texto do catálogo, mas passando aqui para poder apresentar um pouco do que me guiava na hora de nuclear as obras no espaço da exposição, né? Eram esses diálogos de elementos formais que me permitiam entender um vocabulário que se construiu nos anos 40 e que permaneceu até o final da vida, né? Muito consistente, né? Você tem ali esse retrato da mãe com a menina dormindo na rede. Depois do falecimento da mãe, ela pinta um retrato da mãe e em 2015 ela faz esse retrato da avó, né? Que é essa obra do meio que se chama A Trança de Dona Caraciola. E as cores das duas pinturas aqui do meu lado também espelhavam essas relações. Esse elemento, esse disco com um risco no meio que aparece em várias das pinturas da fase cósmica, esse personagem de pernas longas que está nessa pintura azul e também aparece nessa pintura em recorte de madeira. Então, aqui no catálogo eu trago mais artistas com os quais a Sonet dialoga, artistas que eu acho que podem alimentar um diálogo e aí eu convido todo mundo a pegar o catálogo aqui, ler esse texto para poder entrar melhor nesse universo. Mas eu também não queria fazer uma fala
muito explicativa assim do trabalho, eu queria mais contextualizar mesmo a trajetória dela nos anos 40 e entender como esses anos 40 vão reverberando até 2019 e abrir mesmo para Marcos e Amanda trazerem outras camadas de informação que contextualizam esse momento que eu acho que ele acaba sendo um pouco atropelado na maneira como hoje a gente tem olhado para a história da arte brasileira, né? Ele fica quase entre a década de 20, com a Semana de 22, e a primeira Bienal de 51, né? Com a abstração ganhando seu lugar e tal. E aí eu acho que muitas matrizes artísticas que estão ali nos anos 40 acabam ficando de fora dessa narrativa e agora vão sendo recuperadas, né? A gente teve a exposição da Eleonora Cora aqui, agora Sonet e outros caminhos. O Marcos estuda o Manabumab e vai falar sobre a pesquisa dele. A Amanda também estuda Maria Helena Vieira da Silva e outras relações, né? Então, a ideia dessa mesa era mais poder abrir e mostrar como o contexto de início da formação da carreira da Sonet é complexo, embora a gente hoje perca um pouco a dimensão, a densidade desse momento. Boa noite. Quero agradecer ao Thalisson pelo convite. É uma pesquisa que eu acompanho de perto e de longe, né, nesses 2 anos, assim como ele também acompanha a minha. Então, é muito gratificante, fico feliz de acompanhar também desde a abertura da exposição até agora, né, no lançamento do catálogo, que a gente continue também, né, alimentando esses diálogos. Então, como eu comentei com vocês, a minha pesquisa, nesse momento, ela é sobre, né, intitulada, né, perdão, Arte Popular, Modos de Uso. Então, eu me interesso muito em entender, né, os usos e significados e sentidos e agenciamentos em torno da noção de arte popular, tanto no Brasil moderno, né, até o Brasil contemporâneo. E eu queria, como hoje eu não trouxe imagens, hoje a estrela é a Sonet, eu queria comentar um pouco como é bem-vinda né, não só a exposição, como a pesquisa, né, que deu origem a ela, a pesquisa do Thalisson, e também o trabalho, né, do Projeto Sonet, agora Instituto Sonet, perdão, gente, para a gente pensar, refletir sobre as questões relativas à arte popular contemporaneamente. Então, a minha pesquisa especificamente, ela é um desdobramento da minha pesquisa de doutorado. Então, no doutorado eu me dediquei a Cecília Meirelles e também a Vieira da Silva, entendendo, né, que essa artista portuguesa, depois naturalizada francesa, que vem para o Brasil durante a Segunda Guerra, e tentando entender, então, os trabalhos, né, que a Vieira da Silva fazia para a Cecília Meirelles, ou por mediação da Cecília Meirelles, mas também tentando entender o modo como o contato da Vieira da Silva, dessa artista portuguesa, né, com essa artista brasileira, né, mediava também a proximidade dela com questões e debates do campo artístico-cultural brasileiro daquele momento. Né, a Vieira da Silva fica no Brasil entre 41 e 47. Né, ela volta para a Europa depois da guerra. Então, essa pesquisa me bota em contato com o trabalho da Cecília Meirelles enquanto em torno da arte popular, não só no âmbito do folclore, mas antes também. Então, ela, né, se vincula a um debate do campo da Comissão Nacional do Folclore a partir de 47, mas muito antes, desde a década de 30, ela está olhando para o folclore, para a cultura popular, entendendo a importância da reflexão sobre a cultura popular no âmbito da constituição, né, de uma identidade nacional, de uma reflexão sobre a arte no Brasil. Nesse sentido, então, assim, o que me interessa, né, eu comecei ali na Cecília Meirelles entendendo, então, o que para ela era arte popular, em que contexto ela usava essa nomenclatura, o que significava aquilo, quem estava em torno daquele uso e o sentido que aquele uso tinha naqueles contextos específicos, né, de trabalhos específicos dela. Então, a partir dessa pesquisa, né, no pós-doc, eu vou olhar, né, como acontece essa mediação com a Vieira da Silva, mas também chegando até a atuação da Lina Bobardi. Então, num recorte de tempo, inicialmente, entre a década de 30 e até a década de 60, né, quando a Lina Bobardi deixa a direção, né, do Museu de Arte Moderna Bahia e volta, né, para sair de Salvador. Mas a pesquisa ela parte desse desdobramento, mas ela também é muito construída num desejo de dialogar
com o que a Fernanda aqui coloca num texto, né, um texto que ela faz para um catálogo de uma exposição de arte popular, de mulheres na arte popular, né, da Galeria Estação, aqui em São Paulo, né, em que ela retoma, né, assim, e serve assim, né, para a gente também colocar um pouco dessa conversa, ela retoma, né, a importância da presença, né, da arte popular na constituição da arte moderna no Brasil, né, e a importância seminal que há, né, entre artistas ditos, né, populares e não populares, como essa presença ela alimenta uma biografia, uma bibliografia, né, sobre o assunto, né, no sentido de haver um reconhecimento, né, e no caso específico, né, ela comenta que esse caso do Brasil é específico, né, o modo como essa valorização se dá num âmbito institucional, não institucional, também de uma bibliografia, de um legado, digamos, né, assim, um legado escrito, né, assim, dessa reconhecimento de uma importância de uma historiografia, né, sobre esse popular. Então, no Brasil, ela fala dessa importância, né, dessa articulação entre o popular e o moderno, mas também chama atenção para o fato de que, posta essa relevância, é fundamental a gente historicizar a relação, né, que o moderno estabeleceu com a noção de popular, para a gente pensar o status que ele tem hoje. Então, é nesse sentido que me interessa pensar a arte popular, e é nesse sentido também que a contribuição, né, do trabalho da Soanet, do trabalho do Talisson, do Instituto Soanet, junto ao MAC-USP, é fundamental, porque ela mostra para a gente a complexidade, né, e a diferença relativa aos usos desse termo, aos sentidos que ele produz. Então, no meu caso, a gente parte, né, assim, não de uma narrativa totalizante, então, metodologicamente, né, eu rodeio alguns artistas, né, entendendo como foi a circulação, então, no caso da Cecília Meirelles, né, como ela usou esse termo, quais são as circunstâncias de recepção dos trabalhos que ela associa à noção de popular, né, qual o sentido que ela tem, onde ela circula, né, para a gente entender uma certa rede em torno desse trabalho e o que está em jogo, né, no uso desse termo. Então, nesse sentido, né, então fui fazendo isso com a Cecília, fiz isso nesse sentido com a Vera da Silva, também com a Lina Bobardi e mais recentemente com a Madalena Santos Reimbold, né, que falece em 76. Então, entendendo, né, um pouco da trajetória dessas artistas e na complexidade desses percursos. E lembrando também, muito no desejo de conversar com o que a Ilana Goldstein fala, né, da noção dessa movência do conceito de arte popular. Então, a Fernanda também vai dizer isso, né, que possa essa relevância, então a gente precisa historicizar e fazer essa revisão crítica a respeito do uso do termo, né, nesses contextos, para a gente refletir sobre o que arregimenta ou o que agencia esse uso contemporaneamente e a que ele serve, né, qual o sentido que ele tem contemporaneamente. Então, é muito... como pesquisadora, para mim é muito feliz, né, ter o contato com o trabalho da Soanet, né, e também o trabalho de pesquisa do Talisson, porque a gente vê uma trajetória que é completamente diferente, por exemplo, com outras que eu estudo na própria década de 40, lidando também com a noção do popular. Então, né, a Cecília Meirelles, por exemplo, nesse momento, na década de 40, ela está publicando, né, entre 42 e 44, crônicas, né, sobre a infância e folclore, né, no jornal, está começando a se vincular, né, a um trabalho mais institucional em relação ao folclore, né, o trabalho que vai ser, na verdade, né, mais institucionalizado em 47, a partir da colaboração dela no centro, né, nesse movimento folclorista, mas muito antes disso, né, o interesse dela surge ainda né, nas primeiras décadas do século, muito em torno da vivência dela também, mas também de uma reflexão, né, de uma constituição do moderno, que não e não é diferente do que a gente vai ver na Soanet. Então, a Soanet e o trabalho de pesquisa, né, do Talisson, que vocês vão poder ver depois no catálogo, passa muito pela valorização dessa constituição de um modernismo regionalista, né, que está criando ali uma discussão e um embate também com o modernismo paulista, né, de valorização de uma cultura regional, né, e de pensar esse
esse regionalismo a partir de um Nordeste, mas a gente vê também, obviamente, que dentro do Nordeste as discussões também elas são distintas, né? Elas são complexas. Então, no meu caso, eu estou olhando para a Bahia na década de 40, né? Então, uma construção de um sentido de baianidade, né? Do que se vinculou depois essa noção de uma certa baianidade, que é muito diferente do que a gente vai ver, por exemplo, né? Nos nomes em torno dos quais a Souanet atua, né? Então, o regionalismo, né? Ao qual a Souanet né? se vincula de uma certa forma, como o Thalisson colocou aqui, né? Do Gilberto Freire, no caso desse texto da História do Recife Velho, na introdução desse livro, ele faz uma comparação entre a Bahia e Pernambuco. Ele vai dizer, olha, a Pernambuco não tem uma tradição de religião de matriz africana, mas a gente tem as nossas assombrações, né? Então, são essas assombrações que constituem, né, a nossa história, o nosso legado, né, a nossa cultura popular, né, em certo sentido. Então, através assim, né, desse rodear de determinadas atuações, a gente vai entendendo a complexidade desse conceito, né, e quem usa. Então, quando, né, o Thalisson compartilhou com a gente o catálogo, né, quando eu li, lendo o texto e vendo os trabalhos e vendo também a exposição, né, me chama a atenção, por exemplo, né, o fato de que, no caso da Souanet, a gente tem uma artista que está se autodenominando, né, em certo sentido, como uma artista popular, né, tão vinda obviamente, de um trânsito que é muito interessante para a gente pensar essa revisão crítica sobre o popular, porque ela está, né, ao mesmo tempo em que ela tem uma vivência, né, que tira uma certa, como é que eu vou dizer, sem um intermédio intelectual a respeito da vivência popular, né? Então ela estava lidando diretamente com uma cultura popular que fazia parte do cotidiano dela, da formação, da vida dela, né, da família. Então, ao mesmo tempo em que ela tem essa relação mais ao resto do chão, mais cotidiana, digamos assim, ela tem também, né, esse passe, né, numa discussão intelectualizada, mediada pela leitura, né, ou por uma referência bibliográfica ou canônica, né, a respeito do popular e o modo como, né, o próprio modernismo incorpora, né, por intermédio também dessa intelectualidade, né, um discurso sobre o popular, como a gente vê, né, no caso do modernismo em São Paulo, né? Então, há uma vivência, mas há também uma mediação que ela é intelectualizada, né, que ela é mediada, na verdade, pela leitura, né, pelo acesso a uma cultura dita canônica, e a Souanet, ela tem um percurso muito interessante porque ela transita, né, ela percorre essas vivências de uma maneira muito específica, muito autônoma, e também muito a impressão que a gente tem, né, também o Thalisson também pode falar um pouco, né, sobre isso, assim, a impressão que a gente tem é que ela, de fato, tem esse domínio sobre a trajetória dela, né, e o modo como ela se inscreve ou não nesses debates e nessas circunstâncias. Então, nesse sentido, por exemplo, eu acho muito interessante pensar a trajetória dela em relação a uma trajetória como a de Djanira, por exemplo, né, que está se autodenominando de artista popular, né, que tem uma carreira que começa numa vivência sem essa dita mediação intelectualizada, mas que a gente não pode dizer que não teve contato, né, assim, com uma educação formal, não é o fato de não ter frequentado um curso formal que faz com que elas, de fato, não tenham uma formação. A Fernanda também chama atenção para isso no próprio texto, a gente, né, reitera, que são artistas que estão no mundo, que escolhem, né, as suas próprias formas de constituir o seu repertório, suas referências, e no caso da Souanet, assim como eu fico pensando, né, me deu a pensar, né, no caso da Djanira, são artistas que transitam nesses meios, né, de reconhecimento institucional da arte, né, de instâncias de legitimação da arte, mas que também mantêm e, de um certo sentido, fazem questão de manter, né, em seu discurso, em sua prática, uma relação não mediada, né, e a gente entende a partir daí, então, que essa é uma das muitas formas de se lidar com uma noção de popular, né, nesse período de constituição do moderno. Então, ela tem essa trajetória, e aí em que medida, né, à medida que a gente vai acompanhando essa pesquisa do Thalisson e a recepção do trabalho da Souanet, e a pouca recepção também, né, do trabalho da Souanet, a gente vai entendendo como ela também tem, se ela tem ou não, então aí é o que me interessa particularmente, são as perguntas que eu divido também, né, aqui com os colegas e também
também com vocês, né, em que medida interessa a ela ou não, né, ter puxar para si essa classificação, né? No caso da Suanê, assim como no caso da Djanina, me parece muito um vínculo do popular com o tema, né? São os temas dos trabalhos, né, que apontam para esse interesse do popular, assim como esse autodidatismo, né, proclamado e reiterado, né? Mas essa é então uma concepção, em contraposição, por exemplo, né, só para a gente ilustrar um pouco a complexidade da discussão, em contraposição, por exemplo, a um trabalho como o da Madalena Santos Reinbold, que começa em volta da década de 40, morre em 76, é uma artista também que tem pouca circulação, né? A exposição individual dela, né, é recente, aconteceu agora em 2023 para 2024, né, se eu não me engano. Então, isso é a primeira exposição individual da artista, uma artista que nunca se autodeclarou popular, mas teve o seu trabalho vinculado a essa noção de popular, né, por uma teórica, né, então, e por uma concepção específica de popular, que era a concepção, né, no caso da Lélia Coelho Frota, que foi, né, a pessoa que expôs a Madalena pela primeira vez. E aí a Lélia Coelho Frota tem ali, né, a partir da década de 60 e 70, uma discussão muito forte, né, em relação do que ela define como popular. Então, estamos colocando assim, essas pequenas, né, pontuações para a gente entender que, a partir do trabalho da Suanê e da longa trajetória dela, né, a gente ganha, né, a gente, enquanto pesquisadoras, a gente ganha mais subsídios para pensar também nessa atuação e nessa reflexão, já que o trabalho da Suanê, ele atravessa uma discussão, né, que começa ali nos anos 20, então ela é tributária ali de uma reflexão sobre o moderno no âmbito, né, do Nordeste, não só do Nordeste, mas do Brasil, mas, né, que é tributária ali das primeiras décadas do século XX, que ganha um ponto de inflexão na década de 40, né, que depois tem ali uma outra inflexão, né, na década de 60, e ela depois volta, né, a partir de 87. Então, a partir da trajetória da Suanê, a gente ganha subsídios para também pensar em outros âmbitos dessa complexidade dos percursos e do modo como essa classificação, ou esse vínculo à noção de popular, ao mesmo tempo em que, num primeiro momento, ele expande a recepção, né, como a gente vai ver nesses próprios artistas, né, que o Thalisson trouxe, né, e na pesquisa também que ele traz, né, essa noção do regionalismo como uma expansão e depois, né, do regionalismo também como uma espécie de limitação, né, o quanto isso limita a trajetória de determinados artistas, né, e no momento isso aí expande, mas no outro momento isso circunscreve a leitura, e quais são os prejuízos, né, que a gente tem ao vincular unicamente o trabalho desses artistas a essa noção de popular, quando, na verdade, né, é nosso trabalho, então, contemporâneo, então, né, dessa revisão crítica contemporânea em relação a essa historicização, entender quais são os repertórios e referências que deixaram de ser abordados por essa supremacia no interesse em relação ao popular, né? Então, o que essas obras elas mobilizam, né, na sua constituição, na sua fatura e na sua reflexão, para além, né, dessa classificação como popular, e por que, então, né, mais uma vez, aquela classificação, né, de popular está aparecendo naquele sentido, naquele momento. Então, a gente celebra, né, essa trajetória como essa possibilidade de entender a complexidade que existe nesse diálogo. É um diálogo, isso que existe, né, que ele deixa, né, o seu legado, né, então nós, como pessoas pesquisadoras contemporâneas, né, que nos dedicamos a olhar para essa questão, né, para entender o popular como questão e olhar para a movência desse sentido, né, nos interessa rodear de caso a caso, né, porque a gente entende que é a partir de cada um desses casos específicos que a gente consegue, né, de alguma forma entender a maleabilidade e as negociações políticas, sociais, culturais, raciais e de gênero que estão em torno dessa, né, dessa articulação, né, da associação entre o trabalho, né, e a noção do folclore. Então, no caso da minha pesquisa, eu estendo até muito recentemente, né, até a Goya Lopes, que é uma artista que também vinculada, que de alguma forma se vincula e é vinculada também à noção de popular, e entender, então, o que se ganha, o que se perde quando há, né, essa vinculação. Não vou me estender muito, a gente conversa sobre isso depois, né, se estende um pouco mais na conversa, mas queria deixar, né, mais essa reflexão, principalmente, né, para
isso, para as pessoas que, né, de alguma forma, enquanto público, né, passam por essas obras, né, da Souanet, que a gente consegue, né, ao ver nesse conjunto imenso, consegue ter um pouco maior, um número um pouco maior de subsídios para pensar nessas trajetórias, né, e no que elas articulam, porque a Souanet, no caso específico dela, ela regimenta em torno dela figuras que são importantes para esse debate, como o próprio Mário de Andrade, nessa relação com o Mário, mas também figuras como Gilberto Freire, mas também como o Câmara Cascudo, né, que no final dos anos 30 já está publicando um livro sobre as cantigas, né, dos vaqueiros e dos cangaceiros. Né? Então, ler a Souanet, ler o Talisson, né, ver a Souanet e ler a pesquisa do Talisson, né, em torno do trabalho dela e da trajetória dela, também é importante para a gente mapear, né, se no caso da pesquisa, a gente mapear e entender outros circuitos, né, e outros diálogos nessa disputa em torno do popular, porque a gente entende que mesmo naquele momento, tanto o conceito de moderno quanto o próprio conceito de popular é algo que estava em disputa. Então, no caso da Cecília Meirelles, aqui, só para a gente fechar e continuar a conversa, que ela é interessante, a Cecília Meirelles tem uma série de crônicas que ela publica na década de 40 sobre exposições que estão acontecendo no Rio de Janeiro e estão acontecendo em instituições legitimadoras de arte, né? Estão acontecendo no Museu de Belas Artes, estão acontecendo em galerias que têm, né, espaços que têm uma certa projeção, e ela chama atenção para o fato de que as exposições do Portinari, a exposição do Lazar Segal, a exposição das crianças, dos desenhos das crianças inglesas, que acontece na década de 40, assim como a própria exposição da Vieira da Silva, todas elas, né, geram no público um certo estranhamento. Né? Então, são artistas, né, que estão lidando com essa noção de moderno em chaves muito diferentes, né, e que ela mostra, a partir dessa ressonância, né, do público, dessa voz que aparece do público nessas críticas, como não há um consenso em relação a esse moderno, assim como a gente entende hoje que não há um consenso em relação ao uso da noção de popular, né, dentro desse moderno, nem hoje, nem ontem, nem amanhã haverá, né, que é como também, né, vai nos falar Marta Abreu, que a arte popular a gente não conceitua, a gente enfrenta. Né? Então, cada né, cada situação ela traz o seu enfrentamento, e com a trajetória da Souanet, né, com o catálogo e com a exposição, a gente consegue, então, ter mais material, né, para mais reflexões, para complexificar essa relação, né, não só, né, da atuação da Souanet, mas da relação dela com outras pessoas, artistas do período, né, que também, de alguma forma, lidaram, né, ou negociaram e foram negociados com essa noção de popular. Pode ser. Tá. Boa noite, gente. Muito obrigado, Thales, pelo convite. E, embora meu tema contemporâneo de pesquisa seja o Manabumab e os nipo-brasileiros, eu encarei esse convite como uma oportunidade de revisitar um tema antigo, que de quase 10 anos de pesquisa, que é a fortuna crítica do Volpi, que eu estudei no mestrado. Isso porque a gente teve um acesso privilegiado ao texto do catálogo, e o Talisson traz, em algum momento do texto dele, uma citação do Ayrton Heráclito, que é a seguinte, que é uma pergunta, na verdade. O que legitima o abismo de valor comercial entre as obras de Volpi e Souanet no mercado de arte? E o Talisson amplia essa pergunta para e o que isso tem a ver com as dinâmicas do campo artístico brasileiro a partir dos anos 50. Pois bem, eu achei que era uma oportunidade para discutir sobre arte, a ideia de arte popular e a década de 40, trazer um debate, na verdade, de 1957, entre os concretistas e dois críticos de arte, que é o Antônio Bento e o Manuel Bandeira, a respeito de qual lugar que a gente deveria encarar o Volpi na arte brasileira. Vou retomar esse debate e eu quero tentar, com isso, demonstrar 3 coisas. A primeira é que foi importante para os concretistas, naquele momento, afastar a Volpi da ideia de uma arte popular, para, com isso, assegurar para eles um passado histórico para sua própria produção na história da arte brasileira. A segunda
é que eles só conseguiram fazer isso a partir de uma categoria que foi fundada na década de 40 para dar conta daquele grupo lá que o Thalisson comentou na apresentação dele, que era o Grupo Santa Helena, também chamado de Família Artística Paulista, que é uma ideia de pintores artesãos, artistas artesãos, ou uma ideia de artesanato mais amplo. E em terceiro lugar, eu quero tentar demonstrar que tanto na década de 40, para os críticos que estavam escrevendo lá, quanto na década de 50, para os concretistas, o Volpi ele oferece uma coisa que para eles era muito importante, que era um contraste distintivo em relação aos modernistas da geração de 20, aos fundadores do modernismo brasileiro, e aqueles que eram mais diretamente associados a eles e que acabaram ficando mais célebres, como principalmente Portinari, mas também o Guignard. Para contextualizar um pouquinho esse debate, antes de entrar nele, em 1953 o Volpi ganha o prêmio regulamentar da Bienal de São Paulo como melhor pintor brasileiro e divide o prêmio com o de Cavalcante. Isso coloca o Volpi numa posição no mundo da arte brasileiro que é de centralidade absoluta. Enfim, a Bienal tinha acabado, já era a segunda edição, mas ela já se constituía como um circuito de arte ou como o grande palco da arte nacional naquele momento. E ganhar esse prêmio era o maior prêmio da Bienal, era algo absolutamente fundamental na carreira de um artista. Na sequência, o Volpi começa a desenvolver um tipo de pintura que é abstrata, que nega os referenciais empíricos. Se a gente comparar, por exemplo, esses cataventos com essa tela de fachadas à esquerda, a gente vê que ele passa por uma depuração geométrica muito mais radical nesse momento. Em 1956 acontece a Exposição Nacional de Arte Concreta. Ela acontece no final do ano aqui em São Paulo e no começo de 1957, do ano seguinte, no Rio de Janeiro. E eles convidam o Volpi, os concretistas convidam o Volpi para expor junto. O Volpi ali vai funcionar como uma espécie de padrinho já mais experiente, consagrado para esses artistas que são novos naquele contexto. E nessa ocasião, o Décio Pignatari, que é um dos poetas, que expõe poetas e artistas juntos, o Décio Pignatari dá uma entrevista para o Ferreira Goulart no Jornal do Brasil, falando que o Volpi é o maior artista nacional. No correr desse ano, essa polêmica já está esquentando, e o Mário Pedrosa organiza uma retrospectiva do Volpi no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, que vai basicamente recontar toda a trajetória do Volpi, de 1924 a 1957, ou seja, que vai cobrir praticamente todo o período que a gente conhece, que a gente reconhece de forma mais canônica do que é arte, do que é o modernismo brasileiro, desde a semana de 22, digamos assim, até o momento contemporâneo deles. O argumento do Mário Pedrosa é bastante significativo, porque a forma como ele organiza os quadros é cronológica. Então ele está contando uma história da carreira do Volpi do começo ao fim. E a história que ele vai contar, e que ele vai retomar isso no catálogo, é que o Volpi teria passado por todas as etapas da arte moderna universal, isolado no bairro onde ele morava, no Cambuci. Então, esses quadros estavam todos na exposição, eles estão na ordem que eles foram expostos. Então, o Volpi teria começado pelo impressionismo, teria passado por um expressionismo, depois teria desenvolvido toda uma depuração geométrica no seu trabalho, até a fase abstrata, que o Mário Pedrosa vai chamar de concretismo sui generis. Nesse catálogo, no texto desse catálogo, ele vai usar dois termos, dois epítetos para se referir ao Volpi. Um é insular do Cambuci e o outro é mestre de sua época. Como mestre de sua época, ele está dizendo que o Volpi ele está reafirmando o que o Décio Pignatari já disse, que o Volpi é o maior artista daquele período e que ele é um exemplo a ser seguido pelos artistas mais novos. Como insular do Cambuci, ele está dizendo que o Volpi não tinha contato com o que acontecia no centro de São Paulo. E no centro de São Paulo estava o Teatro Municipal, onde aconteceu a Semana de 22. Ou seja, ele diz claramente nesse catálogo que o Volpi não tinha contato com as instâncias cosmopolitas de produção intelectual e artística, que toda a trajetória que ele desenvolveu, dessa decupação da arte moderna, ele desenvolveu isolado, sozinho, no subúrbio onde ele morava. Ele vai chegar a chamar o Volpi de glória, ele vai dizer que o Volpi é a glória plebeia do Cambuci.
em oposição, por exemplo, aos aristocratas cosmopolitas que tinham feito a Semana de 22, que não tomavam conhecimento do que ele fazia no Cambuci enquanto enquanto pintor de parede, enquanto pintor decorador, e ele também não tomava conhecimento do que estava acontecendo no Teatro Municipal. O sentido dessa empreitada toda do Pedrosa era bem evidente para quem estava vivendo na época, e esse artigo do Manuel Bandeira, que vai responder ao Pedrosa, essa citação, acho que deixa isso bastante claro. O que estava em jogo para o Pedrosa naquele momento era revisar os cânones do modernismo brasileiro, em especial o Portinari, que era alguém que ele já vinha combatendo há bastante tempo, o de Cavalcanti, que era um opositor da arte abstrata já no passado, mas também a própria forma de contar a história da arte brasileira, que normalmente se colocava nas mãos da Anita Malfatti, da Semana e dos modernistas de 20, o papel de terem desenvolvido o modernismo entre nós. O Manuel Bandeira, quando dá essa resposta para o Pedrosa, ele já está no finalzinho do debate que acontece, e esse texto do Manuel Bandeira tem meio que a função de acalmar os ânimos. Assim, acho que o Manuel Bandeira já era uma pessoa muito mais consolidada naquele momento e com quem o Mário Pedrosa tinha muito menos rusgas. Mas até o Manuel Bandeira escrever esse texto, atacando Pedrosa, o debate esquenta de um jeito que chega a ter uma enquete no Jornal do Brasil, em que o Mário Pedrosa fala, por exemplo, que queria expulsar, que se tivesse alguém que não gostava de Volpi, ele expulsaria a pontapés de um debate. E toma parte Lígia Clark, os concretistas enfim, toda aquela turma que o Mário Pedrosa defendia ali. O principal opositor do Pedrosa, nesse contexto todo, com quem esse debate esquenta, é o Antônio Bento, que já era uma pessoa com quem ele já tinha vários embates na imprensa da época. E o grande argumento do Antônio Bento contra o Mário Pedrosa é o Volpi não é o maior artista brasileiro porque o Volpi é um artista de uma tendência muito específica. E ele só é o maior, se ele for maior, ele só é o maior da sua tendência específica. E essa tendência é a arte popular. E, portanto, o Volpi não poderia ser considerado um grande artista brasileiro, e a gente ainda teria que considerar Portinari, Guignard, e considerar também que quem trouxe a arte brasileira do impressionismo até a arte contemporânea foi Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e a corrente canônica do modernismo. Essa possibilidade de tratar o Volpi como um artista popular já estava dada, já desde a exposição. Antes desse debate acontecer, no próprio texto do catálogo, o Mário Pedrosa já tem um esforço grande de afastar o Volpi dessa categoria, que aí vai aparecer como sinônimo quase, arte primitiva, popular, nesse contexto. E aí tem uma coisa bem interessante, que é um artigo de época, que é do Jaime Maurício, que acompanha esse debate e o lançamento dessa exposição. O Jaime Maurício vai contar a trajetória do Volpi. Fala, o Volpi teve uma fase impressionista, o Volpi teve uma fase expressionista, depois ele teve uma que parece muito primitivista, mas não é bem isso. A exposição deixa claro que não é por aí que a banda toca, que ele não é um artista primitivo nem popular. Mas o que eu acho que é fundamental nesse contexto, a forma como Pedrosa tira o Volpi dessa categoria de arte popular é através da ideia de artesanato. O Volpi seria um artesão, ele teria aprendido a pintar, pintando paredes no ofício decorador e tudo mais, e a partir dessa prática com o artesanato, da vivência dele com o artesanato, ele teria começado a decupar a praticar a pintura de cavalete e a decupar, sem nunca perder a mão do artesanato, sem nunca perder a mão daquela cultura, a praticar a pintura cada vez mais moderna de tal forma que ela chegaria na abstração. Nesse sentido, o Mário Pedrosa cria um paralelo. A relação do Volpi com o artesanato seria análoga, seria muito parecida com a relação dos concretistas com o mundo industrial. Ambos estariam envolvidos num tipo de produção trabalhista, num tipo de produção de prática mesmo,
do dia a dia e estariam de alguma forma lidando com a arte moderna, respondendo a essa questão sociocultural, digamos assim. Só que essa questão de artesanato é muito antiga e ela remonta à década de 40. Mais especificamente entre 39 e 44, que foi quando Mário de Andrade começou a escrever sobre esses artistas. Em 1939, o Mário escreve que talvez seja o primeiro texto sobre os artistas do Grupo Santa Helena, do qual o Volpi tomava parte, também o Nelson Nóbrega, que é o marido da Soanê. E é, na verdade, um texto sobre uma exposição que aconteceu em São Paulo, que era da família artística paulista. E é muito interessante nesse texto do Mário, porque o Mário está num momento da vida muito melancólico, que ele está revisando a própria carreira e o modernismo. E ele em alguns momentos ele chega a dizer que o modernismo falhou, o modernismo que ele praticou falhou, e falhou por causa do seu aristocracismo, que perdia o contato em grande parte com a população, com as massas e tudo mais. E o que caracterizava nesse texto de 39, o que chamava atenção, que me chama muita atenção, é que quando ele está falando desses pintores, dessa família artística paulista, ele está dizendo que o tipo de pintura que eles fazem é devedora de uma relação com Paulo Rossosir, Vittorio Gobes, e que é muito diferente daqueles pintores da geração de 20. Ele já lança a mão desse contraste entre os dois grupos de modernistas de saída. Com o tempo, ele vai escrever outras críticas desenvolvendo essa ideia, vai ter modificações. Em 44, só um detalhe que eu estava esquecendo. E nesse período tem um debate também que o Mário vai começar a tomar corpo, que é por que esses artistas pintam com tons acinzentados e castanhos, ou seja, por que eles usam tons rebaixados. Vai tomar parte desse debate Manuel Martins, Sérgio Millier. Algumas das respostas são, eles pintam assim porque são paisagens de São Paulo, e São Paulo é nublado. Outras respostas que os críticos oferecem eles pintam assim porque é uma pintura que nasceu com a queda do café, ou seja, depois de 29, depois da crise de 29. Então é uma pintura mais melancólica. Então, portanto, eles usam tons mais melancólicos. E o Mário vai entrar nesse debate. Isso aqui é um outro quadro. Esse aqui é um quadro do Rebolo desse período, que dá para ver esses tons castanhos bem característicos. Um quadro do Volpi do mesmo período, que dá para ilustrar bem. Acho que os quadros da Soanê também têm esse mesmo uso dos castanhos e acinzentados, né? E ele vai tomar parte desse debate com força num ensaio longo, que é o ensaio sobre Clóvis Graciano, em que ele vai desenvolver essa ideia do artesanato. A ideia do artesanato para o Mário é a seguinte: para eles, a resposta do Mário de por que esses pintores pintam da maneira que pintam é por causa da classe social que eles pertencem. Teria uma psicologia de classe a informar aquilo. Então seriam pintores, por exemplo, que gostariam de alguma forma de se afirmar como mais aristocráticos do que eram e tudo mais nobres, teriam uma vontade de elegância de alguém que não necessariamente teria nascido num berço confortável e que, portanto, teria que suprir algum tipo de insegurança ali. Mais ou menos esse é o argumento do Mário. Mas o que mais interessa aqui é que quando ele está dizendo de artesanato, ele está falando de por que esses pintores nunca chegam a ter uma expressão muito forte da sua própria personalidade nesses trabalhos. E ele está falando e o que ele está descrevendo nesse trabalho é que esses pintores compartilham entre si a técnica que aprendem, tal como os artesãos medievais e tudo mais. Ou seja, é no compartilhar dessa técnica um com o outro e fazer das conquistas de uma coletivização que você vai abaixar a expressão individual de cada artista e, portanto, você vai ter um conjunto de artistas que vai estar muito distante, por exemplo, do que o Segal, que é um expressionista, um Portinari, faziam. Acho que é isso. Acho que tem mais uma citação aqui. Isso está vinculado à classe. E só para uma última digressão, para a gente pensar o quão longe vai essa mitologia do Volpi, essa forma de encarar, acho que a grande narrativa da arte contemporânea brasileira, a narrativa mais canônica, foi escrita pelo Ronaldo Brito, que é o neoconcretismo vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro,
E esse artigo saiu, esse ensaio, que é um ensaio de fôlego, foi lançado na década de 70 em dois espaços diferentes. Lançado partes dele, ele só chega a ser publicado na íntegra na década de 80. A primeira é nessa segunda revista, essa aqui do Meio Malas Artes, e também nesse catálogo de 77, que é o Projeto Construtivo na Arte, que foi curada pela Araci Amaral na Pinacoteca e no MAN do Rio de Janeiro. Segundo o Brito, nesse ensaio, enfim, a vanguarda brasileira por excelência seria o concretismo, e aquilo que abriria para o fim da modernidade, o início da arte, de uma outra forma de produzir arte, seria o neoconcreto, que seriam as experimentações mais próximas que teriam mais a ver com o Duchamp ou com o surrealismo do Hélio Oiticica, da Lygia Clark, ou seja, dos neoconcretos. Ou seja, é uma linha da história da arte brasileira, da história da arte contemporânea, via os concretistas, via os neoconcretos. Isso saiu na revista número 3, Malas Artes, que é essa do meio. O Ronaldo Brito também era o editor dessa revista. E na revista anterior, que é essa primeira aqui, número 2, o que ele faz, o principal artigo dela é uma cópia do artigo do Mário Pedrosa sobre o Volpi, o ensaio que o Mário Pedrosa fez para essa exposição de 57. Muito bom ver esses fios da historiografia, né, que vocês costuraram hoje aqui. E acho muito interessante terminar, Marcos, como você terminou, pensando, acho que duas coisas que acho importantes, assim, né? O primeiro essa uma insistência numa narrativa linear e progressiva e progressista, né, da história da arte no Brasil, que tanto o Ronaldo quanto o Mário Pedrosa compartilham, né? Como aparece aí, algo que não apareceu tão claramente nas falas do Thalisson e da Amanda, mas está ali meio, né, implícito como um substrato ali, né, dessa problemática do popular, que é a questão de classe, né? E acho que, apesar de pernóstica e absolutamente elitista a definição do Mário de Andrade, ela tem lá o seu fundo de verdade, né? Que é, obviamente, ele não está fazendo essa definição do coletivismo, né? E desse artesanato como algo positivo, imagino, porque o grande artista para ele é o Portinari, não é o Volpi, né? Para o Mário de Andrade. Mas ele aponta para a questão de fundo, né, que eu acho que é o ponto chave, o ponto cego, talvez, né, dessa noção de popular e dessa elasticidade, né, da noção de popular, que é a relação entre popular, raça e classe, né? E aí eu queria pedir para vocês falarem um pouco mais, assim, né? Porque também Souanet, né, se relaciona com esse popular, não vem desse lugar, mas se refere a ele, né? O quão elástica é essa noção e o quanto ela, de certa maneira, reprime ou deixa, né, num recôndito aí, né, a questão de classe. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Uhum. Daí eu abro para... Esse ponto é super importante, mas eu acrescentaria a raça e classe à origem geográfica, e Souanet é uma mulher nordestina que chega em São Paulo nos anos 40, e apesar dela ter alguma bagagem, dela ser uma filha de uma elite de senhores de engenho, ela é uma mulher pernambucana que marcava isso na sua prosódia, né? Então, nos textos que transcrevem a fala dela, você vê uma mudança muito brusca entre a escrita do crítico e as aspas da fala dela, marcando um lugar de uma voz muito do povo, muito do chão, assim. É uma característica que fica texturizada nos textos dessa crítica, tanto para vincular ela a essa visão esotérica, essa visão espiritualista, essa visão folclórica, quanto também colocar ela no povo, assim, embora
conversando com pessoas que conviveram com a Sonet, né, da família, pessoas que foram alunos, falam de ser uma mulher super elegante, super bem posicionada e que tinha uma presença muito comedida nos espaços. Na maneira como a recepção dela ressoa uma imagem de artista, é extremamente vinculada ao popular, ao jeito de falar, a oralidade muito, muito rústica e a própria crença, assim, né? Essa ênfase no fato dela acreditar na mula sem cabeça, no texto do Benoit del Picchia, é muito significativa. E aí aqui no catálogo, eu quando começo a ensaiar uma resposta à pergunta lá do Ailson Heráclito sobre o abismo de valorização de mercado entre Volpe e Sonet, eu começo com essa citação de um texto do Benoit del Picchia que saiu no jornal à véspera da abertura da exposição, ou seja, antes da exposição ser vista por seu público, já existe um texto no jornal que diz: uma menina no corpo e no espírito, menina do século do radar, que nasce com uma antena de rádio no espírito. Maravilhoso, né? Tudo lindo. Mas, logo em seguida, ele começa a tentar criticar o Volpe por um excesso de intelectualismo na produção mais recente dele, ali de meados dos anos 40, afirmando que o drama de Volpe impõe a presença de Sonet. Então, é quase que ele convida as pessoas a verem o que a Sonet ia apresentar, né? Ele pôde ver a exposição em primeira mão, antes da abertura, e ele descreve a Sonet nas seguintes palavras: Sonet é uma barbarazinha civilizada pelo brusco convívio com o universo atômico da cidade de 1,5 milhão de habitantes, cujo pasmo não deu para siderizar aquele mundo claro, limpo e infantil que trouxe consigo da calcinada solidão do norte. Eu acho que responde um pouco, né? Tem algo de gênero, dessa menina ingênua, tem algo da origem geográfica que fica muito, muito, muito marcado, né? E aí, a partir desse texto do Benoit del Picchia, o que eu encontro de presença, de menções à obra da Sonet na imprensa dos anos 40 é ela sendo citada, sendo referenciada dentro de um debate que se estabelece entre Antônio Bento, Sérgio Milliet, outros críticos, que é exatamente tentar definir o que é arte popular, ou arte ingênua, ou arte primitiva, ou arte espontânea. E eles ficam ali debatendo esses termos, quem é o quê, né? Porque nesse momento também a gente vai ver o Heitor dos Prazeres ganhou o prêmio na primeira Bienal também. Então você tem artistas populares sendo legitimados nas mesmas instituições, né? Então você tem toda essa relação, e acho que nesse sentido a origem é o elemento mais opaco da recepção da Sonet. Ela pode ser da classe que seja, e uma mulher branca, etc. Ela é uma mulher nordestina, ela é uma pessoa nordestina, e isso já coloca ela em outro lugar. Eu acho que esse elemento é fundamental. Ela se apropria disso com uma certa soberania, assim, sabe? Sou mesmo nordestina, vou pintar o meu Nordeste até morrer, e sou uma artista popular desse referencial que o meu trabalho, de fato, se projeta, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que muito do recolhimento dela tem a ver com a celeuma desse debate, girando em torno da sua primeira exposição. Então, você, com 25 anos, faz a sua primeira exposição de pinturas que você fez sem uma grande pretensão de se tornar alguém, e aí você tem um crítico dizendo que você é a grande pintura da promessa brasileira, a Lina Bobardi dizendo que Tarsila, Segal e Sonet são os 3 primeiros referenciais de pintura no Brasil, e ela faz aquela capela, ganha um prêmio no Salão Paulista de Arte Moderna, participa da Bienal, e entendo que ela se acua, né? E, ao mesmo tempo que existe uma apropriação muito autônoma desse lugar, existe também uma não querer estar exposta a isso o tempo inteiro. E aí ela se recolhe, depois volta a aparecer, né? Mas o trabalho dela é sempre lido nessa chave, em todos os catálogos de exposição. É sempre o popular, é sempre o Nordeste, e o Nordeste é o que também aprisiona ela. Então tem uma relação container
dessa recepção, que eu acho que ela não queria se desvincular disso, porque esse referencial geográfico é importante para ela, mas ao mesmo tempo que ele é a potência, ele é a amplidão, como a Amanda falou, ele também é o que encarcera, de certa forma, a percepção do público, sei lá, no Sudeste, em Rio, São Paulo, né? Então, por isso, ela eu acho um caso interessante especificamente, porque ela é mulher, ela é, né, nordestina em São Paulo, mas isso, ela tem uma condição, né, social, ela tem um trânsito. Então, estou pensando aqui, né, e também o que a exposição, enfim, e o catálogo e a pesquisa me dão a pensar, e acho que isso, a gente tem muita conversa pela frente ainda, porque o percurso dela é realmente específico, assim, nesse sentido, né? Então, o fato dela, de certa forma, ter uma autonomia em relação ao que ela faz com essa nomenclatura e como ela circula, né, por ela, é um dado que não acontece necessariamente com outros artistas, né? Então, enfim, isso, o que significa, por exemplo, não ter uma formação institucional no caso da Soanê e não ter uma formação institucional no caso da Madalena Santos Rembrandt, por exemplo, né? Então, né, o que é um autodidatismo e autodidatismos, né? Então, por isso que olhar, acho que também reitero a importância, né, do catálogo da exposição para a gente ter também esse conjunto de obras, né, e para continuar alimentando as reflexões a partir daqui em relação ao popular, porque isso, como a Fernanda falou, ele tem essa relação com o social, com a raça, com o gênero, mas ela acontece de modo específico em cada caso. Então, por exemplo, isso no caso da Cecília Meirelles que eu estudei, para Cecília Meirelles, a arte popular é a arte que vem do povo. E quem é o povo para Cecília Meirelles? O povo é aquele que detém a tradição. Então, ela está preocupada com isso, com um diálogo que é, né, uma industrialização versus, né, uma tradição que vai se perder diante de um universo que vai, né, se perder com um processo de industrialização, determinados saberes, determinadas práticas vão desaparecer, e o povo é aquela massa anônima, então, que não tem, né, como fala, que mantém essa tradição. Então, esse é o povo. Então, já, né, a condição social ela é dada a partir também, né, desse fazer desse lugar. Então, isso para Cecília Meirelles. Quando eu chego lá na Lina Bobardi, a Lina Bobardi é leitora de Gramsci. É um povo no sentido político, né? Você tem uma construção que é político, né, social nesse sentido. Né? E também essa leitura da Lina ela é fundamental também porque a atuação da Lina ela vai ser tida como uma outra chave de mudança em relação a esse popular. Mas aí, por exemplo, quando a gente chega na Madalena na década de 70, então, a primeira vez que a Madalena vai ser exposta vai ser na Bienal de Veneza. Então, é uma artista que é tida como autodidata, né? Alguém que era, né, não teve uma educação formal, é uma mulher negra, nordestina, né, entendida como semi-analfabeta, que trabalhou como cozinheira grande parte da sua vida, e vai expor pela primeira vez na Bienal de Veneza, né, um evento que é reconhecido mundialmente, né, como esse evento legitimador. Então, quem escreve, né, a pessoa que era responsável, né, pela representação brasileira é a Lélia Coelho Frota, como eu disse, é alguém extremamente importante para esse debate sobre a arte popular, porque a Lélia, por exemplo, ali na década de 70, principalmente na década de 70, mas já a partir da década de 60, vai dizer que a arte popular ela nasce, e o artista popular eles nascem no século XX, não no século XIX. E na definição da Lélia entra em jogo a questão da classe, né? Então, ela nessa exposição, por exemplo, em 78, na Bienal de Veneza, ela vai demonstrar o percurso dela, né, enquanto curadora. Então, a gente começa com os desenhos dos indígenas do Xingu, depois tem uma série de artistas a que ela dá o nome, então, de liminares, porque eles estão aí numa linha fronteiriça, né, e depois os canônicos. Então, ela mesma faz essa distinção. Então, o que ela define como liminar, né, na definição dela desse artista popular, né, está em jogo a localização geográfica, mas nesse caso são artistas que nasceram na zona rural, que tiveram baixa escolaridade, não tiveram acesso a uma educação formal, mas que cresceram e na vida adulta tiveram acesso a tudo isso, né? Isso cria, segundo a Lélia, um repertório específico. E esse desejo de autoria não existe no século XIX, mas existe no século XX. E aí, quando eu penso, né, que a Lélia está formulando essa noção de autoria, né, e a gente tem aqui uma Soanê que está pensando, sabe, que está lidando também com esse conceito, mas ela manipula isso de uma outra forma.
forma, né, no sentido mais literal da palavra, né, da manipulação. Então, são condições diferentes, né, e nesse texto do catálogo, nesse texto da exposição de 78, na hora que a Lélia vai comentar, então ela fala um pouco dos indígenas do Xingu, mas os únicos artistas que têm a biografia posta ali no texto são esses artistas liminares. Com que tipo de informação? É preto, é açougueiro, então, é católico, é da Umbanda. Então, assim, por que esses têm, né, essa descrição e o Buller Marx não tem, por exemplo, né, que estão na mesma exposição? Então, são com essas informações que a gente vai olhando, né, e com essas atuações, e por isso, mais uma vez, chama a atenção o percurso da Soane, porque ela tem uma certa autonomia, me parece, em relação, um certo controle em relação, né, à recepção e à circulação do seu trabalho a partir dessa nomenclatura, alguém que se beneficia de algumas, né, em que medida, é a minha pergunta, né, em que medida ela se beneficia, né, com essa nomenclatura, ela consegue negociar com ela, que autonomia ela tem nessa negociação em relação, por exemplo, a uma Madalena Santos Rebond, que não teve uma negociação em relação a essa classificação, né? Então, aí a condição do social, né, do econômico, do racial e do gênero, ela tem um peso diferente, né? Então, eu acho que, para mim, pelo menos, é interessante, e acho que daqui para frente o interessante também é a gente colocar determinados artistas para conversar, porque no encontro entre elas, como hoje estou sugerindo também, né, olhar um pouco a Soane junto com a Djanira, né, que me parece que é um diálogo interessante, né, nesse termo de desenvolvimento, de reflexão sobre um estar popular, né? E eu pensando atualmente com a Goya Lopes, né, com quem eu conversei, e a Goya, quando eu fui conversar com a Goya sobre o trabalho dela, né, nos anos 80, né, quando ela começa nos anos 80, também uma artista baiana, né, que se forma em design, depois ela vem para São Paulo, ela vai para a Itália, estuda na Itália, vem para São Paulo, ela fala que quando chega em São Paulo, no início da década de 80, que ela acha que não encontra um ambiente muito interessado em conversar o que ela queria desenvolver, que era um design que também olhasse, né, para essa herança de matriz africana, mas que pensasse a identidade brasileira a partir desse referencial, mas ela falou que para ela sempre foi muito difícil, ela sempre teve que provar muito que, pelo fato dela estar lidando com objetos utilitários, né, com roupa, com vestimento, com vestuário, então essa associação em relação ao popular, né, nesse sentido, e que não tem necessariamente uma relação com a classe, mas tem uma relação com o espaço geográfico, né? Então, assim, o que a gente vê quando olha especificamente, né, casa a casa, é que é uma complexidade muito grande, né, no que está sendo agenciado, mas que, de uma maneira ou outra, a questão social, econômica, ela atravessa, seja de uma maneira, né, assim, em que esse artista consiga negociar com essa categoria de uma forma que seja mais beneficente para ele de entrar e sair, ou seja menos, né, assim, em cada situação, em cada artista há uma possibilidade de negociação e uma consequência, né, em relação a essa classificação. No caso da Madalena, né, é no início dos anos 2000 que a gente começa a ver o trabalho dela, né, recebendo mais críticas e mais leituras interpretativas, e que já tem uma postura mais crítica em relação a essa associação do popular pela via, não de um tema ou de uma fatura, mas por uma via, né, de formação, enfim, de teoricamente uma formação que está muito vinculada à narrativa construída, né, por essa outra pessoa que se dedicou a pensar esse assunto, que também tem uma contribuição fundamental para pensar a arte popular no Brasil, como a Lélia Colli-Frota, mas que hoje, para a gente, né, ela ainda é urgente essa necessidade de uma revisão crítica, né, de recontar esses pontos, de reassociar, né, essas trajetórias para entender, né, qual é a consequência disso, e em que sentido a gente ainda lida com esse tipo de reflexão quando pensa na categoria, né? Eu acho que sim, eu acho que a classe aqui no Volpe é uma coisa bem interessante, porque ao mesmo tempo ela é o recurso que permite tirar ele da arte popular, mas ao mesmo tempo ele jamais teria uma posição ambígua se não fosse a posição de classe, porque você não pode dizer para uma pessoa que não é marcada pela classe que o trabalho dela se aproxima do popular ou do primitivo e tudo mais. Então ela é uma faca de dois gumes, assim. E eu somaria uma outra coisa junto com classe e raça, que é o domínio da língua portuguesa, no caso. A possibilidade de falar, porque tem uma coisa que eu acho que é muito fundamental para o lugar que o Volpe ocupa, que é ele falar muito mal o português, porque ele é italiano.
e ele ser muito avesso a dar qualquer declaração à imprensa. Tem vários depoimentos sobre o silêncio do Volpe. O Volpe assiste quietarrão às discussões de café e tudo mais. Isso torna ele um objeto muito privilegiado para a crítica, porque a crítica pode falar absolutamente o que quiser dele, sem que ele necessariamente ofereça uma resistência do ponto de vista da palavra. Pode oferecer no próprio trabalho. E isso dá para ele um lugar muito diferente, por exemplo, do que vai ter um Tom Randa, por exemplo, ou um Valdemar Cordeiro, que dominam a língua portuguesa e que estão escrevendo, estão elaborando sobre o seu próprio trabalho naquele contexto. E no caso da raça, pensando, também acho que é fundamental na década de 40, inclusive, para definir quais são as possibilidades de trabalho ali. Porque pensando nos meus 2 objetos de estudos até agora, que é o Volpe, enfim, o grupo Santa Helena, eles são basicamente italianos. E agora no Seibikai, que são o grupo dos japoneses, um é marcado pela raça e o outro não. E os 2 grupos, tanto italianos quanto japoneses, fizeram parte do eixo. Na década de 40, os japoneses foram proibidos de se reunirem em São Paulo, de falarem a própria língua, e o Seibikai, que era o grupo de artistas extremamente atuante, ficou na clandestinidade e com muita dificuldade na sua produção. Era um grupo de artistas basicamente paisagistas, tal como santelenistas, não podiam sair para pintar, então é um período que eles fizeram muito mais natureza morta, retratos e tudo mais. E os santelenistas, que são italianos, ou seja, não são marcados pela classe naquele contexto tão fortemente, e estavam no mesmo contexto, e também eram de país que estava vinculado ao eixo, eles puderam se reunir e o Santa Helena estava em franca atividade, em franca visibilidade naquele contexto. Todo mundo quer pegar o catálogo, né? Conversar sobre ver o catálogo. Então, olha, eu queria agradecer muitíssimo, tá, Alisson, pela incrível exposição, por essa pesquisa e esse trabalho do Instituto, né, do projeto e agora Instituto. A gente espera que essa colaboração continue e que a gente possa ter, né, desdobramentos dessa conversa, né, entre nós. E obrigada, Amanda, obrigada, Marcos, pelas contribuições aí para essa discussão. Acho que, como vocês colocaram, e a Amanda reforçou agora na última fala dela, é muita coisa para a gente continuar discutindo, continuar vendo, né, continuar revendo, e convido a vocês né, pensarem também isso a partir do acervo do MAC USP. Eu vou fazer a propaganda da casa, né? Estou vendo aqui pessoas que podem fazer os seus mestrados, que têm, né, trabalhos que podem ser desenvolvidos. Venham estudar, né? Porque a gente também tem uma coleção de arte popular que muito pouco vista e trabalhada, e que dá, né, caldo aí para essa conversa, para esse debate. Então, muito obrigada a todos. Não pegou? Eu te dei seu pendrive? Acho que deu.